Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. Olá, eu sou Alice Abreu. Estamos aqui em nome da revista Mosaico Cultural para entrevistar meu padrasto Henrique, que trabalha com teatro, e a gente veio aqui hoje na Casa de Arte Laranjeiras, que é onde ele trabalha, para tentar entender um pouquinho da profissão dele. Então, Henrique, com o que você trabalha? Tudo bom? Bom, eu trabalho como ator e trabalho como professor de teatro aqui do curso profissionalizante daqui da Cal. Então, sabemos que o teatro é muito desvalorizado e elitizado, e a gente gostaria de entender um pouco como que você decidiu trabalhar com isso, se veio desde a infância, se seus pais te apoiaram, como que surgiu isso? Bom, assim, não sei por onde eu começo. Se eu começo pelo desvalorizado e elitizado ou se eu começo respondendo a sua pergunta. Então, vou responder a pergunta. Comecei a fazer teatro ainda na escola, eu tinha 14 anos, no Carressa, que é a escola onde você estudou uma parte da sua vida. E, bom, comecei a fazer teatro por diversão, porque os meus amigos me chamavam para fazer, achavam que era engraçado e que eu devia fazer teatro. Eu fiquei fazendo teatro durante bastante tempo, até perceber que poderia ser uma profissão, porque tentei fazer outras coisas, queria jogar bola, fiz biblioteconomia e não me... Pedagogia fiz e não me motivava de forma alguma, até que... E aí eu pensei, falei, pô, tô já fazendo teatro esse tempo todo, por que eu não levo isso como profissão, né? Minha mãe ficou chocada e meu pai sempre apoiou assim, de forma, quer fazer, faz o que você quer. Depois minha mãe adorou, lógico, mas no primeiro momento ela ficou naquele negócio de que profissão, ator, teatro, como é que é isso, não sei o que, blá, aquelas coisas, mas depois rolou. E aí eu entrei aqui na Cal para fazer o curso profissionalizante em 1996, tinha 20 anos. Trabalho desde então com teatro. A questão de ser elitizado e desvalorizado, pode falar sobre isso? Ele é sobre um certo aspecto e você pegando um retrato, um espectro daquela situação ali. Porque em outros lugares ele é super democrático e funciona, é representativo, ele não cai dentro dessa condição do teatro burguês, assim, né? Se a gente for pensar nessa forma, teatro de shopping, um teatro de Barra da Tijuca, um teatro de Zona Sul do Rio, até mesmo daqueles teatros, de alguns teatros do centro, que já são teatros mais populares, né? De agora de cabeça, não lembro se tem algum teatro particular ainda existente no centro da cidade. Mas normalmente no centro os preços dos ingressos são mais baratos em relação à Zona Sul. Agora tem teatro também sendo feito na Baixada Fluminense, tem teatro sendo feito na Zona Oeste, tem teatro sendo feito lá na Costa Verde, e teatro popular, teatro democrático, teatro progressista, teatro que fala contemporâneo, que fala das questões atuais, do que é importante, e que tem penetração, tem público, sempre vai ter. E conta pra gente, Henrique, você se lembra do seu primeiro espetáculo? Qual foi a sua sensação de se apresentar pela primeira vez num teatro? Bom, teve assim algumas primeiras vezes, né? Teve a primeira vez que eu fiz na escola, fiquei muito nervoso, né? Porque tava lá a galera da turma e tal, o pessoal gritando, era uma coisa loucura, assim. E muita gente, né? Era um auditório com umas 400 pessoas. Depois disso eu fiz a primeira peça fora da escola, foi uma peça infantil que eu fazia um Papai Noel no Teatro América. Isso em 94 para 95 ou 95 para 96, o nome da peça era Foi no Natal. E aí depois teve a primeira peça que eu fiz já com um grupo, com a companhia que a gente tinha. E aí a gente apresentou uma peça no Teatro Nelson Rodrigues, que fica ali no centro da cidade, chamada Êxtase, uma história de Romeu e Julieta. E aí já uma peça assim profissional, no sentido que todo mundo que estava ali ou já era ator, ou era gente que se tornou ator, e todo mundo querendo ser ator e formando uma companhia de teatro e com essa vontade de realmente viver daquela profissão.
E depois teve a primeira peça, assim, depois que eu terminei a Cal, já ator formado. E aí foi uma peça chamada Prosa do Nelson, no estúdio de Nelson Rodrigues, no Teatro Planetário, ali na Gávea. E qual foi a sua sensação? Você ficou nervoso? Você fica nervoso até hoje? Fico nervoso até hoje, a estreia é terrível, né? Tem a sensação que envelheceu vários anos em 1 minuto, né? Sempre fica, acho legal também ficar, né? Porque é natural ficar, estranho quando não fica. E como você enxerga o papel do teatro na formação de um ser humano? A importância do papel do teatro na sociedade? São duas coisas diferentes, né? Na formação de um ser humano, eu acho que todo mundo devia fazer teatro em algum momento da vida. Como brincadeira mesmo, porque o teatro é jogo, né? Ele tem lá as premissas dele, as regras, ou as premissas mesmo. E envolve muita coisa que é legal pro convívio social, pra pessoa se conhecer um pouco melhor e tal. E eu acho que enquanto importância social do teatro, ela é uma parada que já acontece há 5 mil anos, né? Nada que acontece há 5 mil anos acontece por acaso, né? Se tá aí, então é porque é fundamental estar, senão já teria deixado de estar. E se você pensar também quem já fez teatro ao longo desse tempo todo, você vai ver que foram pessoas fundamentais também na história do mundo, né? E eu acho que hoje continua tão importante quanto. Eu acho que existem outras mídias, existirão novas também, né? A gente fica achando que já acabou, mas não. Acho que vão ter novas mídias, vão ter novas coisas, vão ser inventadas novas coisas. E o teatro vai ter que aprender a conviver com ela, e ele sempre aprendeu a conviver. Acho que não é um problema o teatro saber ceder espaço. Mas eu acho também que a experiência que acontece dentro de uma sala de teatro entre o público e o artista, eu acho que é uma experiência também que você não consegue ter nenhuma outra dessas mídias, esses meios de comunicação de massa. Né? O teatro é muito específico, ele é muito pessoal e ele é intransferível. Aquela sensação que você tem também é de pessoal. Vai ter 200 pessoas assistindo aquela peça, cada um vai ter a sua empatia com aquela situação, né? E por isso que eu acho que a importância dele não mudou nem vai diminuir ao longo do tempo. Você acha que em relação ao público houve uma diminuição no público das peças, ou você acha que sempre foi pequeno ou vai de peça em peça? O que você acha sobre o público no teatro? Eu não acho que ele é pequeno, eu acho que ele é o público de teatro. Eu acho que ele também sempre foi do jeito que tá. O teatro nunca foi assim uma coisa de assim, o teatro o teatro tá arrebentando esse momento. Pode ter até acontecido, mas durante períodos muito curtos, entende? Por exemplo, quando tinha uma peste, aconteceu uma peste na Europa, a primeira coisa a se fechar eram os teatros e a última coisa a se abrir eram os teatros. O teatro sempre... de corpo. E agora na pandemia o teatro ficou, né? Começou a virar online, mas as pessoas se reinventam no teatro. O teatro não tem esses problemas. O teatro ele não vai... Você aprende, inclusive, no teatro a se reinventar. O tempo todo. O teatro ele vive num conflito, né? Uma coisa fundamental para ter teatro é conflito, porque o que torna a coisa interessante é quando tem um conflito, é isso que dá o drama. Então o teatro está acostumado a essa situação e ele está acostumado a resolver essa situação. Ele sempre vai resolver, ele não tem essa questão. Agora, a quantidade de público que tem é a quantidade de público que tem, que a peça quando é sucesso, ela tem um público dela lá lotado. A peça que é sucesso hoje tem um público lotado igual a peça que era sucesso nos anos 90, igual a peça que era sucesso nos anos 50, igual a peça que era sucesso em 1700 e pouco. Tá cheia. A peça que é ruim, ou que é um fracasso, ou que não é interessante, ou que por milhões de motivos está vazia, ela está vazia hoje igual estava vazia nos anos 90, nos anos 50 e lá em 1700. Então, eu acho que o teatro que a gente acontece é que a gente fica vendo muito um teatro específico, que é o teatro que tem mídia. É um teatro que a gente sabe onde está. Mas tem muito teatro acontecendo que a gente não sabe onde está. E esse teatro que acontece, que a gente não sabe onde está, ele acontece tanto quanto o teatro que a gente sabe onde está. E isso continua, sempre existiu, sempre existirá. Não mudou nada. A condição da profissão é essa. Você quer indicar alguns teatros para o nosso público? Algumas peças, alguns cursos? Aqui a Cal, né? Curso, né? Sempre tem uns cursos bons. Sempre tem também você ficar esperto, porque sempre rola também umas oficinas gratuitas em alguns lugares, tipo no Sesc, no CCBB.
E são sempre também lugares legais de você ir, no Sesc, no CCBB, tem um Sesc Copacabana, tem um Sesc Tijuca, CCBB no centro da cidade, que são lugares de acesso um pouco melhor, porque o valor dos ingressos não é tão alto, normalmente são peças de boa qualidade. Agora eu acho também você tentar saber, entender e ver o que está acontecendo na Zona Norte, dentro das lonas culturais que tem na prefeitura, que são muito legais, dentro das arenas, que são muito legais, no que está acontecendo de teatro na Baixada, o que está acontecendo de teatro em morro, em favela, porque tem teatro acontecendo em todos esses lugares. Tem teatro acontecendo dentro da Maré, tem teatro acontecendo no Morro do Alemão, tem teatro acontecendo em Itaguaí, tem teatro acontecendo em Santa Cruz, em Campo Grande, tem teatro acontecendo em todo lugar, o tempo todo, e vai continuar sempre existindo. Muito obrigada, Henrique. Nós da revista Mosaico Cultural agradecemos muito sua disponibilidade e até a próxima. Até. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas